Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Como vão todos vocês? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando e espero que tudo isso passe o mais rápido possível para a gente poder se encontrar, né? Pessoal, antes de falar sobre mim, antes de falar sobre a disciplina, antes da gente começar aí o nosso bate-papo sobre metodologia da pesquisa científica, que é a nossa disciplina de hoje, gostaria de deixar aqui, aí embaixo o e-mail da Débora, tá? Este é o e-mail da Débora, do Sebras. Por que o e-mail da Débora? Porque a Débora vai ser a responsável por fazer a correção do artigo científico de vocês. Então, depois que o artigo estiver pronto, que ele estiver prontinho para ser corrigido, o que vocês vão fazer? Vão enviar o artigo para este e-mail, aí descrito, tá? coordenacal2@sebras.net.br e a Débora vai fazer a correção desse artigo e caso seja necessário fazer alguma alteração, alguma coisa, ela mesma vai entrar em contato com vocês, vai responder o e-mail de vocês e vai orientar o que vocês precisam fazer. Tá bom? Sobre a aula de hoje, que é uma aula diferente das que nós estamos acostumados, né? Gostaria só de salientar que as dúvidas referentes a esta aula, elas devem ser enviadas para a Débora também, tá? Pelo portal do aluno. Por quê? Porque assim, tanto eu quanto a Débora, quanto os professores, os alunos, eles vão ter a garantia de que o processo está sendo seguido, né? Então, vocês enviam para a Débora, eu também vou ter acesso a isso aí, então todos os Sebras também vão poder acessar isso aí e ver que as dúvidas estão sendo solucionadas, tá bom? Bom, eu vou dividir essa aula em alguns vídeos, a gente vai conversando, tá? A gente vai papeando e espero que seja bom para vocês, que seja bom para a gente e espero que numa próxima a gente possa estar juntos pessoalmente, como é o comum de se acontecer, tá bom? Então, deixo aqui meu abraço para todo mundo e vamos à aula. Será? Quem sou? Quem sou eu? Quem são vocês? Seria a primeira coisa que eu perguntaria quando nos encontrássemos pessoalmente. Bom, eu não vou conseguir saber agora quem são vocês, porque vocês não estão aqui para me contar, né? Mas para quem ainda não cruzou comigo nenhuma vez no Sebras, não se encontrou comigo aí pelos corredores, quem ainda não me conhece da Faculdade 15 de Agosto, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Leandro, eu tenho 34 anos, tá? Eu moro em Monte Sião e sou professor universitário. O que eu costumo falar para todo mundo é que eu nunca me imaginei como professor universitário, mas as circunstâncias foram me levando a trabalhar como professor universitário e hoje eu não quero saber de fazer outra coisa, tá? Hoje eu sou, como dizem, né? Como o pessoal brinca, eu sou apenas professor, né? Tem gente que fala que professor não trabalha, então sou apenas professor. E qual é a minha formação? A minha formação principal é em administração de empresas. Eu sou formado em administração de empresas pela FAC. Eu tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas e tenho uma pós-graduação em docência do ensino superior. Eu também já estudei outras coisas por aí e tudo mais, mas o mais importante no momento é isso. Eu sou o mais novo estudante de pedagogia. Estou cursando o primeiro semestre de pedagogia, estou fazendo online. Porque ou eu trabalho à noite, né? Ou eu estudo à noite. Então, para conseguir fazer as duas coisas, tem que ser online mesmo. Eu atuo como professor, gente, há aproximadamente 5 anos. Eu dou aula na Faculdade 15 de Agosto, de Socorro. Dou aula aí no Sebras de Bragança, já dei aula em alguns polos aí do Sebras. Normalmente as disciplinas que eu leciono são didática do ensino superior e também essa disciplina de metodologia da pesquisa científica, tá? A minha experiência como docente é quase toda na faculdade, né? E eu também tenho experiência como orientador de estágio, coordenador de curso
e professor de um curso técnico do estado de Minas Gerais. Durante um tempo eu fui coordenador de curso, orientador de estágio e professor de algumas disciplinas. Bom, vamos ao que interessa. Teoricamente estamos apresentados, né? Então sou eu que vou fazer companhia para vocês aí durante essa aula de hoje. Eu espero que vocês aproveitem muito e qualquer dúvida estaremos à disposição pelo portal do aluno. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de metodologia, da pesquisa científica, o que vem a ser metodologia, gente? O que vem a ser uma metodologia? A gente entende, a gente pesquisa, a gente busca e a gente chega à conclusão que metodologia vem de método e ciência, tá? Então, metodologia, qual é o método? Qual é o caminho que eu vou utilizar para chegar em algum lugar? Quando a gente fala de ciência, a gente não fala de ciências, né? Daquela matéria que a gente tinha lá na antiga quarta série, quinta série. A gente fala de ciência, conhecimento. Então vamos entender o seguinte, vamos parar para pensar que a primeira coisa, metodologia é o método que é utilizado para gerar conhecimento. Então, primeira coisa que eu gostaria de abordar com vocês é o seguinte: quando falamos de artigo científico, nós não estamos falando simplesmente de aquele trabalho que eu tenho que fazer para terminar o meu curso. É aquele estudo que eu tenho que fazer porque senão eu não pego o meu certificado, eu não pego o meu diploma. Não, gente. Vamos lá. Primeiro ponto mais importante. Quando vocês estão desenvolvendo um artigo, vocês estão produzindo conhecimento. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês gravem aí na mente de vocês é que a partir do momento que vocês começam a escrever um artigo, que vocês começam a fazer um artigo, vocês estão produzindo conhecimento. E produzir conhecimento é algo simples, é algo fácil? Não, mas é algo prazeroso e é algo que traz muitos resultados positivos. Então, vamos criar essa ideia, vamos gravar na nossa mente que nós estamos produzindo conhecimento. Nós não estamos apenas desenvolvendo um artigo científico, tá? Então, vamos entender o quê? Quando a gente vai fazer um artigo científico, quando a gente vai fazer um trabalho de conclusão de curso, normalmente o pessoal fala, eu vou fazer uma monografia, eu vou fazer um TCC, eu vou fazer um artigo. Mas, gente, daí, qual é a diferença entre monografia, TCC e artigo científico? Bom, acredito que todos vocês, claro, já têm alguma formação e provavelmente lhes foi exigido que na época da faculdade, na época da universidade, que vocês desenvolvessem aí uma monografia, um TCC ou algo do tipo, tá? O que acontece? Eu costumo dividir da seguinte forma, né? De acordo com o que a gente observa nos livros e tudo mais, monografia, ela é aquele estudo, aquele documento minucioso que vai nos detalhes da coisa, né? Estuda em profundidade, começa lá desde os primórdios, por exemplo, da educação e vem até chegar nos dias atuais, né? Nos dias do estudo. Quando a gente fala de monografia, é um estudo minucioso, tá? Ele é mais longo, ele é mais, vamos dizer, complexo. Ele busca estudar o assunto desde o comecinho até chegar ao seu ponto principal. E o artigo? Bom, o artigo, vou direto ao ponto, né? Eu vou direto ao ponto. Leandro, mas então você está falando assim que no meu artigo eu vou escrever exatamente sobre o assunto que eu busquei e nada mais, o assunto que é meu objetivo, vou falar só do meu objetivo? Claro, gente, nós vamos dar uma pequena introdução, né, para que as pessoas consigam entender um pouco do que se trata, mas a imensa parte, vamos dizer assim, do seu trabalho, o maior percentual do seu trabalho, ele vai buscar falar do assunto principal que é o seu estudo. Tá? Então vamos lá, monografia bem maior, estudo minucioso, e artigo ele vai direto ao ponto. O que nós vamos fazer para
para entregar lá para o Sebras, vamos fazer um artigo científico. Então, primeira coisa, gente, não pensem em sair escrevendo, ir a fundo em diversos assuntos até chegar no seu assunto atual, porque o artigo científico ele é mais direto. Nós vamos sim falar do assunto, mas vamos falar exatamente do assunto que interessa. Damos primeiro uma introdução e depois vamos ao assunto que interessa, que é onde nós vamos ocupar a maior parte do nosso tempo. Bom, eu sempre gosto de usar essa frase de Rubem Alves que diz o seguinte: tudo o que é problemático é pensado. Então, primeira coisa, se nós vamos fazer um artigo científico, a gente precisa ter um problema. E aí, o que é que te incomoda? O que é que te causa incômodo? O que é que te faz pensar? Então, aquilo que te faz pensar é um problema. Então, quando a gente fala do artigo científico, a gente precisa sim pensar em um problema. O que é que me incomoda? Qual é o problema que mexe comigo? O que é que eu quero descobrir? Por que eu tenho que falar sobre problema de pesquisa? Porque para gerar um artigo, eu vou precisar pesquisar muita coisa, né? Eu vou precisar fazer um levantamento de dados, um levantamento estatístico. Tem várias pessoas que vão partir em busca aí de um estudo de caso, um trabalho de campo, outras vão fazer uma pesquisa bibliográfica, mas de qualquer maneira, eu preciso ter um problema. Então, para que eu possa começar a fazer um artigo, eu tenho que ter um problema para pensar, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer, gente, para gerar um artigo? E aí, o que é que eu faço para gerar um artigo? Primeira coisa, eu preciso identificar o meu problema. Voltamos a falar de problema. Certo? Qual é o problema a ser resolvido? O que é que me incomoda? O que é que mexe comigo? O que é que me faz pensar, tá? Bom, escolhi o problema, belezinha, vamos lá. Eu vou estudar aquilo que eu já sei sobre o assunto. Gente, diquíssima de prova. Tinha um professor na faculdade que sempre falava isso aí, ó, diquíssima. Anotem isso. Pensem nisso, gente, pensem nisso. Para eu fazer um artigo científico, o ideal é que eu já tenha um pouco de conhecimento sobre o assunto. Por quê? Vamos parar para pensar que é muito mais fácil eu falar sobre um assunto que eu já conheço, pelo menos um pouco, do que eu falar de um assunto que eu nunca vi, que eu nunca ouvi falar, que eu nem sei do que se trata. Então, vamos deixar claro o seguinte: você identificou o problema, belezinha, e estude o que você já sabe sobre o assunto. Vá em profundidade, porque pensem o seguinte: se vocês não conhecem o assunto, vocês vão ter que buscar esse assunto desde o início, entender o que é, para que serve, como que é, para depois estudar sobre esse assunto. Bom, lembra que eu disse que a gente tinha um problema lá no começo? Tem-se o problema, você estuda o que você já sabe, e daí você começa a formular hipóteses. Vamos falar de hipóteses daqui a pouco, tá bom? Então, começa a formular hipóteses, você elabora um método para verificar essas suas hipóteses. Hipótese, eu acho que para fabricar esta caneta azul, tá? É utilizado um composto químico na cor rosa, tá? Eu acho. É uma hipótese. Então, o que eu vou precisar fazer a partir desse momento? Eu vou ter que elaborar um método para verificar essas hipóteses. Como é que eu vou fazer para descobrir se o corante, se o composto químico, ele é rosa, ou se ele é azul, ou se ele é roxo? Então, crio esse método. Depois que eu criei esses métodos, eu vou executar esses métodos para comprovar aquilo que eu acredito. Então, planejei, vou executar os métodos e vou analisar o resultado. A partir dos resultados, a partir do resultado obtido, eu vou tirar uma conclusão, eu vou chegar realmente à conclusão na cor do composto que foi usado para fazer a caneta. Depois que eu concluir, eu vou propor uma solução. Eu não tinha um problema lá em cima? Não tinha? Cadê? Aqui, ó. Aí em cima, um probleminha, certo? A partir do momento que eu tenho um problema, quando eu chego no final do artigo, a ideia é que a gente possa propor uma solução
para resolver aquele problema. Tá? Então eu tinha um problema, eu estudei profundamente aquilo, eu entendi como que funcionava e a partir daí eu fui desenvolvendo técnicas, verifiquei as minhas hipóteses, cheguei a um resultado e agora eu tenho condições de propor uma solução para aquele problema que eu identifiquei lá no início. Tá bom? Vamos falar sobre hipóteses, vai? Primeira coisa, textinho aí, ó. Citação direta, é uma citação anônima, isso não existe, tá, gente, nas normas da BNT, mas vamos lá, citação direta, hipótese é uma coisa que não é, mas a gente faz de conta que é, para ver como seria se ela fosse. Matei, né? Já está explicado que é hipótese, não precisa explicar mais. Vamos de novo. Hipótese é uma coisa que não é, mas a gente faz de conta que é, para ver como seria se ela fosse. Ótimo, né? Muito bom. Não esclareceu nada, né? Claro que não. Porque vamos pensar no seguinte, ó. Quando eu tenho alguma hipótese, eu crio essa hipótese a partir de um achismo da minha mente, tá? Eu acho alguma coisa, eu acredito em alguma coisa. E essa resposta e essa hipótese, ela é uma resposta provável àquele problema. Então, é uma afirmação provisória a respeito de um determinado tema. Então, eu acho alguma coisa, né? Então, hipótese. Eu acho que se eu jogar essa garrafa plástica no chão, eu acho que ela vai quebrar, tá? Hipótese, tá? É uma afirmação provisória. Eu vou ter que testar, vou ter que jogar ela no chão para saber se essa minha hipótese ela vai ser comprovada ou não. Então, pensando em hipóteses, vamos lá. Vamos fazer um jogo? Vamos fazer uma brincadeira aí? Eu preciso saber o seguinte, ó. É praia, né? Quem está com saudade da praia, acho que todo mundo que gosta de verão, que gosta de praia, sente saudade. Até eu que nem gosto muito de verão, estou morrendo de saudades da praia. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Um jornal, ele diz o seguinte, tá? Foi feita uma análise de que quanto mais sorvete é vendido na praia, mais gente morre afogada. E daí? É uma hipótese. Quero que vocês parem alguns minutinhos aí, indico que vocês pausem o vídeo e que vocês encontrem respostas para essa minha hipótese. Por quê? Quanto mais sorvete é vendido na praia, mais gente morre afogada. Pausa aí e pensa um pouquinho sobre o assunto e volte com uma resposta. Beleza? Então, voltaram com a resposta? Acredito que sim, né? Pessoal, inúmeras pessoas vão criar diversas hipóteses diferentes, vão encontrar aí respostas para essa hipótese. Eu já ouvi muitas coisas. As pessoas morrem porque o sorvete era de cerveja. As pessoas morrem porque tem congestão. Não tem nada a ver com sorvete, essa hipótese é absurda. Mas vamos lá, é um estudo verdadeiro, tá? E ele indicou o quê? Que as pessoas morrem sim, quanto mais sorvete é vendido na praia, mais as pessoas morrem. Mas isso não tinha uma relação direta com o sorvete. E com o quê? Quando que a gente vende mais sorvete? Quando está mais calor, tá? Quando está mais calor é a época que tem mais gente na praia. Quando tem mais gente na praia, quando está mais calor, vende-se mais sorvetes. E quando tem mais gente na praia, quando tem mais calor, as pessoas costumam ir mais para o fundo no mar. Fica só com a cabecinha de fora d'água. E isso acaba fazendo com que as pessoas acabem morrendo afogadas mais vezes, né? Então vamos entender o seguinte, os fatores das mortes nas praias, elas não estão diretamente ligadas às vendas de sorvete, mas elas têm uma correlação com essas vendas, porque quando vende mais sorvete, está mais calor. Então, as mortes são causadas pelo sorvete? Não. Teoricamente, elas são causadas pelo calor. E pode-se atribuir uma correlação nesta hipótese. Vamos brincar mais um pouco? Vamos para mais uma hipótese? Vamos lá. Esse é o Pontiac GTO, tá? Já foi um carrão de época. Uma outra hipótese. Existe uma história aí, tá vendo aí embaixo, ó?
Aí embaixo tem um link, depois vocês acessem para ter para observar, para ler a história toda, né? Existe uma história que conta o seguinte, que quando esse carro Pontiac GTO foi lançado, ele foi lançado, fez muito sucesso, e daí um gerente da época lá da empresa, da GM, General Motors, recebeu uma carta dizendo o seguinte: bom, eu comprei o carro aí da empresa, e toda vez que eu chupo sorvete de baunilha, o carro para de funcionar. Compro sorvete de todos os sabores, morango, chocolate, ele funciona. Quando eu compro o sorvete de baunilha, meu carro para de funcionar. Então a empresa fez o quê? Antes disso aí chegar a esse gerente, passou pelo serviço de atendimento ao consumidor, passou por vários gerentes e ninguém encontrava solução. Acharam que o cara que estava mandando a carta era louco, né? Gente, ó, tô falando de carta, coisa antiga, hein? Então achavam que quem comprou esse carro era doidão e estava só querendo, como diz o outro, tirar um sarro com o dono da empresa, né? Bom, e aí? Me digam vocês agora, qual é a hipótese de vocês? Pausem aqui. Pausem aí o vídeo, pensem numa hipótese. Qual é a hipótese? E aí? Vamos lá? Pausaram? Vamos voltar? Voltaram? Todos aí? E aí, pessoal? Qual que é a hipótese? Bom, vamos à resposta. Tem muita gente que chegou a me falar: o carro é mal assombrado. Ele deve... É mentira, essa hipótese não existe, tá? Bom, a resposta é que, devido ao local onde o sorvete ficava guardado, né, ele ficava numa geladeira mais próxima ali da porta e tudo mais. Então, quando o cara ele ia buscar o sorvete de baunilha, ele entrava, pegava o sorvete e voltava para o carro. Quando ele ia ligar o carro não funcionava. Por que o carro não funcionava? Quando a empresa mandou engenheiros lá para fazer a análise de tudo que estava acontecendo, os engenheiros perceberam que esse curto espaço de tempo, quando ele ia pegar o sorvete de baunilha, não era suficiente para esfriar o motor do carro. Então o motor do carro parava de funcionar. Bom, vamos lá. Pessoal, o que eu estou querendo mostrar para vocês com essas histórias? Pô, mas veio aqui só para contar a historinha? Não vim para contar historinhas. São exemplos de que, por mais que as hipóteses pareçam ser absurdas, por mais absurdas que as hipóteses pareçam ser, elas sempre podem chegar a algum resultado. Então, uma coisa que eu sempre comento, que eu gosto de deixar bem claro, é que não existe hipótese sem fundamento, não existe assim uma hipótese absurda. Existem sim hipóteses mais fáceis de ser comprovadas e hipóteses mais difíceis de ser comprovadas. Então vamos entender o seguinte: na hora de vocês escolherem uma hipótese, na hora de vocês escolherem um tema, vocês têm dois caminhos. Vocês têm a maneira mais simples, que é uma hipótese fácil de ser comprovada, ou a maneira um pouco mais complicada, que é escolher uma hipótese um pouco mais difícil de ser comprovada. Tá? Vocês podem gerar ótimos trabalhos a partir dessas duas visões, fáceis ou difíceis, tá bom? Então, quando a gente fala em hipótese, a gente primeiro deduz isso de uma teoria. As hipóteses elas podem ser testadas pelos fatos, dirigem a pesquisa, orientam um experimento ou investigação. Então, não adianta eu criar e pegar e falar assim: olha, na cidade de Bragança Paulista, o lago do Tabuão, da cidade de Bragança Paulista, ele tem aquela cor barrenta, porque lá no fundo do lago tem o monstro do Lago Ness, ele mudou-se para Bragança Paulista. É uma hipótese? Só que como é que eu vou conseguir comprovar isso aí? Tá? Então, eu tenho essa teoria, eu tenho essa hipótese, aí eu preciso testar esta hipótese. Como é que eu vou testar, gente? Eu vou chamar mergulhadores lá para mergulhar e identificar se o monstro do Lago Ness mudou-se realmente para Bragança. Então, quando a gente fala de hipótese, a gente tem que pensar na facilidade de comprovar ou descartar essa hipótese. Isso é muito importante para o artigo científico que vocês vão fazer.
tá? Uma citação direta de Severino diz o seguinte: a percepção de uma situação problemática que envolve um objeto é o fator que desencadeia a indagação científica. Então, quer fazer um trabalho científico, comece formulando seu problema de pesquisa. Do que é que eu vou falar? Qual que é o meu problema? O que é que me incomoda? O que é que me faz pensar, tá? Normalmente essa hipótese é feita em forma de questionamento, porque eu vou estar questionando alguma coisa para identificar o objetivo desta tal coisa em si, tá? Quando você vai elaborar um conhecimento científico, você vai observar, né, vai estudar de maneira minuciosa quais são os fatos, vai tentar entender, vai buscar entender o porquê que esse fato acontece, né? Vai usar a experimentação, eu vou fazer experimentos, eu vou estudar sobre, eu vou gerar esses métodos e analisar esses métodos para comprovar que aquilo realmente está correto ou não. E o principal, eu vou utilizar de raciocínio lógico. Eu vou usar a lógica, eu vou comprovar a minha hipótese através de artigos científicos, através de textos, através de estudos que demonstrem que aquilo que eu estou falando é uma verdade, né? Que aquilo é uma verdade ou que aquilo não é uma verdade. Aí depende do seu objetivo principal. Quando a gente fala de hipótese, a gente fala também de teoria, coleta de dados e análises e tudo mais. Por quê? Quando a gente fala em hipótese, a gente fala de uma teoria. Teoria é quando, vamos voltar, é quando eu acho alguma coisa, eu acredito que aquilo é daquela maneira, então eu tenho uma teoria sobre aquilo ali, tá? Umas ideias base. A gente também conhece teoria como princípios fundamentais. Isso que eu estou passando para vocês hoje é uma teoria, foi baseada em uma teoria, e também a gente leva a teoria para o campo da hipótese, que é eu achar alguma coisa. Eu acho que isso é assim, eu acho que isso é daquela maneira, então também pode ser enquadrado como teoria. Quando a gente fala sobre problema de pesquisa, a gente fala sobre um objeto. O que é um objeto, gente, dentro de um problema de pesquisa? Qual que é o meu objetivo, qual que é o meu objeto de pesquisa? Qual que é o meu foco, qual que é o eixo central? O que é que eu vou buscar com a minha pesquisa de maneira geral? Então, gente, mais uma diquinha importante. Em vermelho, aí, ó, em vermelho. Sem definir o objeto de estudo, todo o trabalho de pesquisa resulta em confusão e perca de tempo, tá? O que acontece? Eu escuto muita gente falando assim, poxa, Leandro, mas eu vou fazer o artigo científico e eu já tentei, eu estou enrolado. A primeira pergunta é, você definiu qual que é o seu problema? Qual que é a sua hipótese? Qual é o seu tema? Gente, se você não tem um objeto de estudo definido, né, que eu falo assim, afunilado, definido para chegar ao seu ponto de estudo, você vai realmente ficar rodando e não vai conseguir chegar em lugar algum. Então, primeira coisa, definam o objeto de estudo, definam qual é a sua hipótese para depois vocês continuarem aí fazendo a sua pesquisa de maneira geral. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos parando por aqui, tá? Eu já retomo, daqui a alguns minutos a gente volta a conversar, a gente volta a se falar. Eu espero que tudo esteja ficando claro, eu não tenho vocês aqui para me perguntarem, para tirar as dúvidas ao vivo, né? Mas estamos à disposição. Então, pessoal, seguinte, vamos parar um pouquinho para pensar qual é a hipótese do trabalho de vocês. O que é que vocês acreditam? O que é que realmente incomodam vocês? A partir daí a gente começa a pensar qual é o objeto de estudo. Eu vou estudar sobre o quê? Então, só recapitulando. Pense em um assunto que vocês já têm um pouco de conhecimento. Pense dentro desse assunto o que é que incomoda vocês, o que é que mexe com o interior de vocês, o que é que faz você querer escrever um artigo. E a partir desse tema que você já conhece, a partir desta hipótese, a gente consegue chegar a um problema de pesquisa e vocês vão conseguir dar continuidade aí no trabalho de vocês, no estudo de vocês, né?
Tá bom, pessoal? Então, até já, a gente se vê daqui a pouco. Um grande abraço. Tchau, tchau.